Vamos com o tema Formando e Formalizando Conceitos, da aula 24 do volume 2. Pode passar, por favor. É a Universidade do Estado da Bahia, discentes Arielle Ramos e Eduardo Araújo. Pode passar. Formando e formalizando conceitos. Formalizar conceitos matemáticos é dar aos conhecimentos matemáticos produzidos pelas crianças em atividades realizadas nas situações escolares ou não escolares, um tratamento que se utiliza das regras e formalidades da matemática. Essa citação a gente tirou do material disponibilizado e ela traz a seguinte reflexão, que os professores eles precisam dar condições para que os alunos eles formalizem conceito e construam conceitos a partir das suas vivências, a partir das suas condições diárias que ocorrem durante o dia a dia. E a partir disso, que o aluno vivencia no seu cotidiano, ele inicia o processo de formação e formalização dos conceitos. E aí, segundo os dicionários, ele traz o conceito de formalização dizendo que é o ato ou efeito de formalizar. E formalizar, por sua vez, pode significar ou realizar ou executar segundo as formas, regras e formalidades. Com isso, existem vários conceitos e a partir dos conceitos a gente acaba formalizando algo a partir quando a gente junta esse conceito em um só. E aí o texto traz que, entretanto, cabe ao professor, além de ele proporcionar esses conhecimentos, ele finalizar as atividades, né, e incentivar a análise dessas situações, a observação das regularidades, o levantamento e os testes de hipótese e registro das ideias construídas. Assim, estará criando condições para que os seus alunos iniciem o processo de formação e formalização dos conceitos. Esse é o dados, né, documentos disponíveis para a gente, a partir do conceito de formalização. Pode passar. Boa noite. E como a Arielle disse, no caso, cabe ao professor incentivar a análise das situações, observar as irregularidades, e também, no caso, suscitar o levantamento e o teste de hipóteses e o registro dessas ideias que o estudante ele for construindo. E é importante, antes da gente começar a falar sobre as etapas de formalização, a gente partir da ideia de que, na maioria das vezes, quando uma criança ela vai lidar com a matemática, qualquer afirmação mais geral que ela tem, no caso, digamos, como se fosse assim, ela vai trazer uma premissa sobre alguma atividade matemática, né? Com base no que ela viveu e tendo referência às atividades que ela já desenvolveu, as vivências que ela tem, e aí ela representa isso através de desenho, que aí a gente pode pensar que para fazer a adição, a criança vai riscando os tracinhos, né, os pauzinhos, ou então as bolinhas, ou então através de palavras da língua materna, e aí ela troca essa linguagem, né, do que a gente diria que seria dos conceitos mesmo ligados à matemática, e aí traz outras palavras que vão trocando ali de acordo com a realidade dela, ou então até em formato de gestos, que é quando, por exemplo, a gente pergunta a idade de uma criança, ela mostra na mão, ou então, quanto é 2 mais 2? Aí ela mostra, né, o resultado através das mãos. E aí, o texto ele deixa bem claro que a formalização ela é um processo longo e que a gente pode considerar de uma forma contínua, porque se a gente imaginar o processo de ensino-aprendizagem baseado tipo, na seriação, né? De uma série para outra, a gente acaba revisando e retomando alguns conceitos que já passaram por aqueles estudantes. E aí, o texto traz essa importância da gente estar sempre discutindo um conceito junto a outro. E aí a gente teria uma efetivação melhor dessa formalização.
bem como ele traz também a ideia de que para você formar o conceito, você precisa formalizar. E para você formalizar, você precisa conseguir formar. É como se eles tivessem uma relação de interdependência, você não consegue fazer um sem o outro. E aí, como essas etapas para a formalização, o texto apresenta associar o conceito estudado a outros conceitos e a representações e situações diversas. É você conseguir fazer com que o estudante entenda, com que essa criança entenda que, independente de como seja apresentado aquele conceito matemático, ele vai se manter, certo? No caso, que aí ele traz como seriam as invariantes daquele conceito. Ele mantém a sua essência, independente de como se apresente no cotidiano. E aí um exemplo que eu acho bem interessante são os números decimais. Porque se a gente pensar, Gente, alguém está me escutando? Porque às vezes eu fico com medo de estar falando e a internet caiu. Alguém pode confirmar? Estou escutando, Duda. Ah, obrigada. Então, é através dos conceitos de números decimais, que se a gente pensar é um pouco complexo até para alguns adultos. E se a gente parte, por exemplo, da moeda, do real, é uma coisa mais próxima. E que desde pequena a gente está ali estimulado, por exemplo, ganha moedinha para comprar um doce e tudo mais. Uma outra coisa também é quando a gente usa medidas, que a gente usa a casa decimal. Então, é mostrar a essa criança que, independente dela estar aprendendo o número decimal, através do dinheiro, vamos dizer assim, ela pode observar os números decimais em outras representações. Até mesmo como essa ideia de avaliação por nota, eu tirei 1,5. Então, é mostrar esses conceitos de diversas maneiras e em diversas situações diferentes. Aí depois também, para que aconteça uma outra etapa para a formalização, seria analisar as situações. É a criança conseguir analisar essas situações diferentes. Tipo, que ela é posta e ver e perceber, conseguir interpretar, entender e observar o que é que tem de irregular, certo? Também buscar um padrão, porque foi como a Arielle disse no começo. Essa questão de formalizar, ela está baseada em você buscar um padrão, em você conseguir achar algo comum e criar dali um enunciado, né, que vai servir para toda aquela ideia daquele conceito. E aí a criança deve buscar a irregularidade e levantar hipóteses para aquela irregularidade, o porquê é assim. Por exemplo, se a gente for pensar naquela ideia de a ordem dos fatores não altera o resultado. Nem sempre. Por quê? Para uma operação matemática isso é válido e por que para outra não? Cadê? Depois a gente tem a questão do registro dos resultados, que para que a gente consiga formalizar os conceitos, é importante que a gente consiga registrar, porque não adianta você vivenciar, experimentar, observar e não conseguir registrar. No caso, registrar os resultados e as ideias obtidas, construídas através desse resultado. E aí, nessa parte do registro, são válidos, no caso, inúmeros tipos de linguagem, inúmeros tipos de registro, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E, por último, levantar as invariantes de situações e registrar as ideias vivenciadas em linguagens diferentes. No caso, essas invariantes das situações seriam realmente o produto final que a gente teria como um resultado de que aquela criança conseguiu acomodar aquele conhecimento, conseguiu assimilar aquele conhecimento, porque a partir daí, se a gente perceber, ela consegue comparar, ela consegue buscar, ela vai buscar hipóteses, como eu disse acima, e aí ela vai conseguir, a partir dali, ter a ideia do que seria o padrão daquele conceito, como é que ele funcionaria em sua exceção. Pode passar aí, por favor, professor. Pronto. E aí a gente trouxe essas três como ações imprescindíveis para a formalização, que seria essa busca por padrão, realmente como se a gente tivesse uma premissa maior que fosse seguir os padrões, as repetições, e aí a gente tem já a ideia de padronização, de classificação, de agrupamento, que aí a gente estaria conversando com alguns conceitos desses, e teria também essa parte de adequar a linguagem que usa com os estudantes. No caso, cabe ao professor também facilitar essa linguagem. E aí, por exemplo,
quando a gente for lidar com adição, subtração, a gente usar mais e menos, para você conseguir fazer com que aquele estudante perceba aqueles conceitos perto dele, para que ele consiga compreender a ideia daquele conceito e depois formalizar aquilo. Aí depois a gente partiria, digamos assim, para os termos propriamente ditos da linguagem matemática. E uma outra coisa importante é usar a linguagem matemática como registro. Um exemplo seria aquela questão quando a gente está estudando unidade, dezena, centena, milhar, enfim, que a gente tem o quadro de valores. Não sei se vocês lembram que a gente coloca o U, o D, o C, para decompor os números, entender aqueles números. Então, seria utilizar essas linguagens matemáticas, usar gráficos, enfim. E usar diferentes linguagens para fazer registro. Na verdade, eu adiantei. E é isso.